E aí, galerinha? Fazendo isso direto, agora não sei por que eu tô fazendo isso. Tudo bom com vocês? Meu nome é Tiago, olha eu aqui, eu sou professor de Química, estou trazendo aí um mapa conceitual massa para vocês agora sobre números quânticos, para a gente terminar a nossa história sobre estrutura eletrônica do átomo. Ó, se tu não assistiu, assiste lá Ions, assiste Diagrama de Pauling, que tá bem legal esses vídeos, beleza? Aproveita aí, vai lá no meu Instagram, @TiagoMito, segue, vai lá, ativa o sininho aqui, ó, no YouTube para estar recebendo as notificações. Seja membro, seja membro, seja membro. Beleza, gente? Ó, vamos falar agora um pouquinho sobre números quânticos, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no meu Instagram, pode deixar nos comentários, tá? Dá uma força aí pro professor para a gente conseguir atingir essa meta de 50 milhões, não, de 1000 para a gente começar, né? Ok, então, gente, vamos lá. Números quânticos. Ó, primeiro de tudo, a gente. Opa, foi muito rápido aí. Primeiro de tudo, a gente tem gente que quando vai estudar números quânticos faz assim: tô entendendo nada. De nada de números quânticos, eu não entendo. Gente, primeiro só para a gente fazer uma contextualização. O átomo atual, ele é um átomo que é baseado nos modelos, nos números quânticos. Ele é um átomo que veio da química quântica, beleza? Então, assim, os números quânticos vieram através de cálculos da química quântica e eles determinam onde é a posição mais ideal ou mais indicada para se encontrar um elétron em um determinado momento. Apesar de que a gente sabe que o elétron ele está em constante movimento. Então a gente vai entender ou a gente vai analisar um elétron quando provavelmente ele passou por ali em um determinado momento. Ou seja, pessoal, é o local mais aproximado de se encontrar o elétron, para ser bem objetivo, tá bom? Então, os números quânticos, eles são como se fossem endereços. Então, eu tenho o número quântico principal, que é, sei lá, vamos dizer que é o país. Eu tenho o número quântico secundário, que é o estado. Eu tenho o número quântico magnético, que é o bairro. E tenho o spin, que seria a casa, ou sei lá, o número da casa ali, beleza? Então é como se fosse o endereço, tá bom? Então os números quânticos eles são quatro: número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e o spin. Cada um se apresenta de uma forma, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você vai encontrar um número quântico, desculpa, você vai encontrar um número quântico de uma distribuição eletrônica. Então, se você não sabe sobre distribuição eletrônica, vai lá no vídeo sobre diagrama de Pauling, vai aparecer aqui para vocês lá em cima, em algum local ali em cima já já. Então, se você não sabe sobre diagrama de Pauling, então você precisa entender primeiro o diagrama de Pauling para entender números quânticos, porque um depende do outro, tá certo? E um detalhe, qual é o detalhe? Qual é o elemento ou qual é a distribuição que eu vou analisar o número quântico? É sempre a última? Não. Tipo, é sempre 3D10? Não. Apesar de que eu vou analisar 3D10, porque foi coincidência. Mas para você analisar um elemento, um elétron no número quântico, a questão tem que lhe dizer qual é o que ele quer. Se ele quer o mais energético, se ele quer o primeiro, ou se ele quer alguma específica, tá? Mas por coincidência eu vou analisar o 3D10. Eu poderia analisar o 3D9, poderia analisar o 3P5, poderia analisar um 1S1, pode ser qualquer um, a questão que vai lhe dizer. Então, hoje nós vamos analisar o 3D10. Por que o 3D10? Porque primeiro eu quero mostrar o que é, onde são os números quânticos. Quem são, na verdade, quem são os números quânticos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu falei também sobre isso lá na aula de diagrama de Pauling, tá? Então, o 3D10. O 3 é o nível de energia. O D é o subnível de energia. E o 10, o número de elétrons. Beleza? Tranquilidade? O nível, aí vai aparecer tudo de uma vez agora. O nível de energia, só para a gente já ter um panorama geral, o nível de energia, que é o 3, vai me dar o número quântico principal. Então já grave, todo número que vier na frente, tipo o 3, ou 4, ou 7, o que vem na frente, que é o nível de energia, vai ser o nosso número quântico principal. Beleza? Opa!
O subnível, que são as letras S, P, D ou F, vão ser o nosso número quântico secundário. E os elétrons, eles vão me dar o número quântico magnético e o spin, tá? Aí depois eu vou explicar para vocês como é que vai vir esses números aí. Então vamos lá. Continuando, vamos explicar cada um deles, tá bom? Então vamos lá, ó. O número quântico principal, ele é representado por N, tá certo? E o número quântico principal representa o que para a gente? O nível de energia do átomo, ou seja, o país, o nível de energia. Depende da camada do átomo. Então, nós temos no átomo, como o Bohr determinou, a camada que vai de K até P, K, L, M, N, O. Se tu quer entender mais, vê o vídeo anterior sobre o diagrama de Pauli, que eu explico isso aí. Tá certo? Só que a cada camada nós vamos dar os valores numéricos. E aí é simplesmente o que terminou na minha distribuição. Se terminou em 3D10, então quem é o número quântico principal? É o 3. É o número que vem sempre na frente, tá bom? Depois nós temos o número quântico secundário. O número quântico secundário refere-se aos subníveis de energia. Só que veja, nós estamos falando sobre números quânticos, números, não letras. Então, gente, o que é que acontece? Os subníveis de energia, eles foram transformados em números, tipo assim, S é 0, S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Então, é você observar o seguinte, se o subnível da distribuição que você estiver analisando é D, como a gente está fazendo, então qual é o número quântico secundário? É 2, porque D é 2. S é 0, P é 1, D 2 e F 3, tá bom? É só tu memorizar nessa ordem. SPDF 0, 1, 2, 3. Beleza? Agora veja, aqui começa a complicar um pouquinho. Por quê? Porque primeiro eu preciso entender um pouquinho do que é orbital, tá bom? Porque o número quântico magnético, pausa para água. Hidratar-se é sempre importante. Voltando. Então, o número quântico magnético, ele é dividido por orbitais, tá bom? Então, por exemplo, grave isso aqui. O S, o subnível S, ele tem apenas um orbital. Aí você pergunta, por que apenas um orbital? Aí eu vou explicar rapidamente. Cada subnível, ele tem uma quantidade de orbitais. E cada subnível cabem uma certa quantidade de elétrons. Então, por exemplo, o subnível S cabem 2 elétrons. O subnível P, 6. O subnível D, 10 e o F, 14. Tá? Eu explico isso lá num outro vídeo sobre diagrama de Pauli. Então, veja só, o que é que acontece? Cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Então, por exemplo, se o subnível S cabe 2 elétrons e o orbital cabe 2 elétrons, então o subnível S só precisa de um orbital. É por isso que S tem apenas um quadradinho ali. E sempre que o elemento tem apenas um quadradinho, a gente representa ele pelo número 0. Lembra que são números quânticos, ok? O P cabe em 6 elétrons. Se cada orbital cabe 2, então eu vou precisar de 3 orbitais para comportar 6 elétrons. Cada um vai 2, 3 orbitais. 3 vezes 2, 6. Tá certo? Só que seguindo a reta numérica, o orbital que está no meio, deixa eu passar o mouse aqui, ó. O orbital que está no meio é 0, o da direita é mais 1 e o da esquerda é mais 2, tá? E como é que eu vou saber se eu vou botar 0 mais 1 mais 2? No exemplo eu vou te mostrar. A gente só vai saber quando a gente for colocar os elétrons aqui. Depende da quantidade de elétrons que a gente estiver analisando, tá bom? O subnível D, que cabe em 10 elétrons, ele vai precisar de 5 orbitais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. Cada orbital cabe em 2 elétrons, 5 vezes 2, 10, tá bom? Então, nesse caso, o D, ele vai ter... Eita, o mouse apareça. Então, o D, ele vai ter 0, para o lado esquerdo, menos 1 e menos 2, para o lado direito, mais 1 e mais 2, ok? E, por último, o subnível F, que cabe em 14 elétrons, consequentemente, ele vai precisar de 7 orbitais. Então, temos 7 orbitais aqui, ó. Então, o meio é 0, lado direito, mais 1, mais 2 e mais 3, lado esquerdo, menos 1, menos 2 e menos 3, tá bom? Essa parte de orbital, gente, é só você memorizar. Você vai ter que memorizar que o orbital, o subnível S tem 1, o P tem 3, o D tem 5 e o F tem 14.
que corresponde ao número de elétrons que cabem, tá bom? E aí eu só vou conseguir explicar melhor o número magnético quando eu for fazer uma questão com vocês, que eu vou fazer daqui a pouco para a gente exemplificar, tá bom? E no próximo vídeo aí também, na próxima aula, acompanha aí também, vai ser só sobre exercícios, atividades sobre números quânticos, beleza? Então, ó, o último é o spin, tá certo? O spin ele vai mostrar o sentido da rotação do elétron, porque tipo, o elétron ele pode rodar tanto no sentido anti-horário, que é essa setinha para cima, quanto no sentido horário, que é essa setinha para baixo. Só que na representação ali dentro daquele orbital, a gente não vai representar como um círculo, então a gente representa spin para cima ou spin para baixo. Spin são os elétrons. É como se fossem os elétrons que estivessem girando lá na eletrosfera. Então representamos eles como spin. Na convenção, mas eu vou dar uma dica sobre spin. Sempre olhe a questão fala, tá? Então, mas na convenção ficou determinado que spin para cima é menos meio. Olha aqui, ó. Spin, cadê meu mouse? Agora. Spin para cima é menos meio. Spin para baixo é mais meio. Ok? Ah, professor, eu não entendi o spin. Tranquilo, relaxa aí, daqui a pouco eu vou explicar. Eu vou fazer uma questão e vou explicar para vocês só isso aí. Tá? Então, gente, vê só. Duas regras que eu preciso entender também sobre números quânticos. É o princípio da exclusão de Pauling e a regra de Hand, que a gente vai entender. Vê só. O que é o princípio da exclusão de Pauling? Pauling fala que eu não posso ter dois elétrons com o mesmo número quântico. É como se fosse assim. Eu não posso ter duas pessoas morando na mesma casa, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Entende? Lembra aquela regrinha que diz assim, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço? A mesma coisa serve para cá. Então, o princípio da exclusão de Pauling fala que dois elétrons não podem ter o mesmo número quântico. Beleza? E isso quer dizer o quê? Em termos de representação. Vamos lá. Imagina que eu tenho dois elétrons e eu quero colocar dois elétrons no orbital S. Então, eu tenho três possibilidades diferentes de colocar. Primeiro, um para cima e um para baixo, como eu coloquei aqui. Aqui são dois elétrons, né? Aqui, como eu só tenho uma caixinha, então aqui eu tenho a representação do orbital S. Coloquei um elétron para cima, o elétron para baixo. A outra possibilidade que eu posso colocar são dois elétrons para cima ou ainda dois elétrons para baixo. Ok? Gente, o que é que o princípio da exclusão de Pauling fala? Eu não posso ter no mesmo orbital dois elétrons para cima, porque dois elétrons para cima quer dizer que esse número é o mesmo número quântico. Então, eu não posso ter. Então, isso aqui, ó, é errado. Eu não posso ter dois elétrons para baixo também no mesmo orbital, tá bom? Se eu não posso ter, isso aqui também é errado. Então, a forma correta que nós escrevemos no orbital é um elétron para cima e um elétron para baixo. Então, essa é a forma correta. Sendo assim, eu não vou correr o risco de ter dois elétrons com o mesmo número quântico. Beleza? Segunda regra que a gente precisa entender. A segunda regra é a regra de Hand. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei aqui o orbital, o subnível P, que tem três orbitais. Olha lá. -1, 0 e mais 1. Gente, presta atenção. Eu posso pegar três elétrons e colocar dentro desses orbitais aí, três elétrons, tá? Então, eu posso colocar três elétrons de duas formas diferentes. Ou eu posso colocar assim. Calma, vai aparecer. Ou eu posso colocar assim, ou eu posso colocar assim, como eu coloquei aqui. Ó, ou eu posso colocar três elétrons, todo mundo para cima, como eu estou passando aqui o mouse. Ou eu posso colocar três elétrons assim, no primeiro orbital um para cima e um para baixo, no segundo orbital um para cima, deixando um aqui em branco. Só que, gente, veja só, a regra de Hand, ela fala que os elétrons eles precisam estar mais desemparelhados possíveis. Desemparelhado quer dizer o quê? Espalhados possível, o máximo que eu puder fazer isso para que o meu elemento ele possa adquirir estabilidade. Ou seja, isso quer dizer que a primeira representação eu não posso fazer. Isso aqui, ó, eu não posso fazer.
tá bom? Então, para que eu possa preencher esses orbitais, aí eu gosto sempre de dizer assim, eu preciso colocar primeiro todo mundo para cima, como eu coloquei aqui, ó. E se a partir de agora que eu já coloquei todo mundo para cima, eu quiser colocar mais um elétron, aí eu começo a colocar aqui embaixo, virado para baixo. Tá certo? No exercício que eu vou fazer agora, aí eu vou explicar melhor para vocês. Tranquilo? Então, essa representação de cima aqui, ela não pode ser, e essa representação de baixo, ela está correta. Primeiro eu boto todo mundo para cima, depois todo mundo para baixo. Beleza? Vamos fazer uma questão agora sobre números quânticos. Olha aí. Eu quero que você, olha, eu aqui estou dando para você. Eu quero que você analise o 3D10. Eu quero que você analise agora e me dê os números quânticos dessa distribuição 3D10. Eu escolhi 3D10, beleza? Então vamos lá. Pessoal, 3 já seria o número quântico principal, seria o N. O N seria o número quântico principal. Eu acabei passando direto e não falei as letrinhas que a gente representa, né? O número quântico principal é N, o número quântico secundário é L, o número quântico magnético é Ml e o spin Ms ou simplesmente S, tá bom? Então, gente, vê só. Número quântico principal seria o 3, então N é igual a 3. Número quântico secundário, já que ali é D, então D é 2. Então, N é 3, vai aparecer para vocês agora. N é 3, por que N é 3? Porque tem esse 3 aqui. E L é 2, porque L é 2. Olha aqui, ó. O D sempre é 2, então o L é 2. Beleza? Ó, como é que eu faço agora para determinar quem é o spin, quem é o número quântico magnético? Vamos lá comigo. Toda vez que tu for determinar ou o spin ou o número quântico magnético, tu vai ter que desenhar os orbitais que correspondem a esse subnível. Então, por exemplo, se eu estou falando do subnível D, o subnível D tem 5 orbitais. Então, já desenhei aí para vocês, tá bom? Então, sempre desenhe para você não correr o risco. Então, gente, qual é o detalhe agora? Preste atenção. Eu estou analisando o 3D10. Então, eu vou ter que analisar o elétron que corresponde ao número 10, ou seja, o 10º elétron. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo a regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, eu não posso colocar dois no mesmo orbital até que tenha um ainda sobrando. Então, vê só. Como é que eu vou distribuir 10 elétrons aqui? Se liga aí. Primeiro para cima. Aí você pensa, posso colocar para baixo. Não. Segundo para cima, no segundo orbital. O terceiro para cima, no quarto orbital. O terceiro para cima no terceiro orbital. O quarto para cima no quarto orbital. O quinto para cima no quinto orbital. Então, seguir a regra de Rand, todos estão desemparelhados. Mas só que veja, por enquanto eu só coloquei 5 e eu preciso colocar 10. Então vamos lá, vamos colocar mais 5. Aí agora eu começo a colocar para baixo, começando lá do -2 ou começando da esquerda. Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar. Opa, ficou um pouquinho fora aí a seleção. Mas eu vou analisar exatamente esse elétron que está na seleção. Beleza? Aí esse último elétron, no caso, esse elétron que é para baixo, que eu selecionei aí para vocês, tá bom? Aí eu pergunto o seguinte: esse elétron que está para baixo, ele parou aonde? Ele parou no quadrado mais 2. Se ele parou no quadrado mais 2, o número quântico magnético, olha lá, é mais 2, ok? E por fim, o elétron está com spin para baixo ou para cima? Ele está com spin para baixo. Se ele está com spin para baixo, deixa eu tirar essa seleção aqui, ó. Olha aqui. Se ele está com spin para baixo, aí a gente vem aqui, ó, spin para baixo, olha cá, spin para baixo é mais meio. Então quer dizer que o S dele é mais meio. Olha aí. Número quântico magnético mais 2 e o S mais meio. Gente, com isso eu encerro essa primeira parte aqui de números quânticos, beleza? Aguarda aí, aguarda aí não, procura aí já que eu já vou postar agora mesmo que eu vou terminar, já vou gravar outra aula agora. Vou postar uma aula só de atividades de números quânticos, tanto fácil quanto difícil, beleza? Ó, beijo do Mito e obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, beleza?